fazer essa reforma, uma parte dos governadores tem reclamado, inclusive, que o governo está preocupado em resolver, por exemplo, como é que eu vou fazer a junção do ISS, que é o imposto municipal, os prefeitos estão reclamando também, e do ICMS, que é o imposto estadual, e os governadores também estão reclamando, mas ele não perde nada nessa reforma tributária. Há um risco, sim, dos estados perderem, alguns estados perdem, outros ganham. Alguns até aceitam esse momento justamente para ter uma reforma tributária. Só que o governo entra com qual risco? Só os governadores e os prefeitos estão entrando nesse risco. E aí o governo está liberando uma série de recursos desde o começo do ano para tentar construir uma maioria à força no Congresso Nacional. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque esse levantamento foi feito pelo jornal Poder 360, o jornal digital. Só para você ter uma ideia, a gente já chegou a 9 bilhões e meio de emendas pagas agora, de emendas pagas pelo governo. Só para se ter uma ideia. Boa parte disso, pouco mais de 6 bilhões, vem ainda de gestões anteriores, mas 3 bilhões e 100 milhões é só deste governo. E você vê que esse gráfico vai aumentando aqui. Vamos dar uma olhadinha agora numa outra coisa, porque a gente vai só mostrar de janeiro até agora. Esse é o gráfico que mostra claramente como o governo tem usado essa lógica de empenhar emendas. Aqui são promessas, ou seja, emendas reservadas, um empenho. O empenho é a primeira fase. Depois do empenho vem a autorização para o pagamento lá na frente. Mas, enfim, o dinheiro já estaria reservado para aquele parlamentar que apresentou uma emenda. Mas tem aumentado de forma gigantesca, só neste governo. Aquele primeiro dado ali era janeiro, 31 de janeiro, né? E agora a gente está vendo aqui o final do mês, o começo do mês de julho, dia 3 de julho. 7 bilhões e 600 milhões de reais em emendas. A pergunta é, isso é compra de apoio parlamentar? É só um processo de, digamos, de dividir o dinheiro que o governo tem com os parlamentares para aplicar em causas que eles julgam importantes? Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, está conosco já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, observando como acontece a política, infelizmente, na vida real, com todas essas despesas extras agora de pagamentos de emendas parlamentares, esse despejo de dinheiro público nas bases eleitorais de parlamentares para votar em projetos de interesse do governo. Deputado, vamos lá. Isso é compra de apoio? É coalizão ou é cooptação parlamentar? O que está acontecendo? É cooptação, não adianta. A gente pode inventar palavras bonitas para isso. É claro que existe uma necessidade de cada governo ter governabilidade, aconteceu com todos os governos essa necessidade de buscar apoio no parlamento após o resultado eleitoral. Por isso mesmo sou a favor do sistema parlamentar de governo, né? Porque o primeiro-ministro ele emerge de uma maioria parlamentar de partidos políticos que representam a sociedade e compõem um gabinete, não como acontece hoje. O presidente da República ele é eleito independentemente da posição política e depois de eleito precisa buscar o apoio, né? Ele não emerge de um apoio anterior. Agora, a forma como é feita essa cooptação, como você bem colocou na pergunta, ela é muito nefasta para o Brasil. Primeiro porque esse recurso ele poderia ser melhor investido se fosse aplicado de forma técnica e não política. Ele é colocado em cunhos eleitorais de acordo com as conveniências políticas de quem indica. E segundo, porque abre a porteira para a corrupção. A gente sabe que há muitos casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares, desvios, má alocação de recursos. Então, isso tudo não é nenhuma surpresa, porque no Brasil, lamentavelmente, isso é praxe. Agora, sob o governo do Lula, né, que a gente sabe foi no passado condenado, inclusive, em várias instâncias por corrupção, é ainda pior, porque nós estamos vendo descaradamente na nossa frente esse tipo de compra acontecer às vésperas de projetos de interesse do governo. Tá. Deputado, houve no começo, primeiro o gráfico é muito claro, né? Obviamente em janeiro não tem liberação nenhuma, porque o Congresso inclusive estava de recesso, depois vem a nova legislatura que toma posse em fevereiro, e logo depois quando o governo começa a precisar de votos no Congresso Nacional, e mesmo assim colecionou uma série de derrotas, sobretudo na Câmara, porque o Rodrigo Pacheco disse há pouco, inclusive falando sobre a questão do saneamento, que ele tem uma boa relação, quase que de aliado do governo federal. Mas, enfim, na Câmara não foi o que ocorreu. Apesar disso, a gente viu exatamente um aumento nessa liberação de recursos. A pergunta que eu faço agora, deputado, levando-se em conta o que se sabia até outro dia, é que a Câmara, o Congresso, teria tido uma certa autonomia, seja lá com orçamento secreto, seja com as emendas de relator. Bom, o nome que isso tenha dado, né? Não importa. Mas o que a gente está vendo é o governo usar a mesma lógica, é ele que libera, é ele que deixa empenhar aquele recurso. O que está valendo de verdade? O Congresso tem autonomia ou não tem autonomia?
A gente está vivendo um período de harmonia entre os poderes, não de independência, né, Piotr? Na verdade, a Constituição estabelece que é preciso ter harmonia e independência entre os poderes, mas o que nós vemos é que a balança está pendendo completamente para o lado da harmonia, ou seja, todo mundo está se dando bem, todo mundo está buscando, claro que com seus desacertos momentâneos, né, fazer os necessários conchavos para que os interesses paroquiais e pessoais de cada um dos membros dos três poderes mais relevantes sejam atendidos, mas a independência que deveria reinar, ainda mais se baseando, né, no modelo de Montesquieu, essa aí não existe. Então, isso é muito ruim para uma democracia como a brasileira, porque nós acabamos vendo que não há realmente interesse nacional como prioridade. E é importante a gente lembrar que tanto se fala da reforma tributária, eu posso até falar um pouco sobre ela em seguida, se for interessante. Aí a minha próxima pergunta, inclusive. Então, antes de entrar na reforma tributária, aguardando então a tua pergunta para ver como eu direciono a resposta, nós temos outro projeto que é muito polêmico, que é o projeto complementar que altera a forma como o CARF, né, da Receita Federal é composto. E este é um projeto de muito interesse do governo, talvez mais até do que a tal da reforma tributária, a qual nós temos bastantes críticas, vamos falar daqui a pouco sobre ela. Porque o CARF, se voltar a ser naquela composição anterior, com o voto de Minerva pertencente a um funcionário do governo, ou da Receita, no caso, né, ou seja, o desempate vai ser sempre, no caso de uma disputa equilibrada no Conselho, o voto de desempate vai ser dado por alguém vinculado à Receita e, portanto, também ao governo. Isso acaba fazendo o que, Piotr? Que a arrecadação seja maior. Esse é o interesse do PT. Eles querem arrecadar mais dinheiro, porque normalmente vai ser contra o pagador de impostos e não a favor dele. Isso é muito grave e eu imagino, não faço parte das negociações e nem quero, né, mas que essa proposta do CARF esteja ensejando muito mais nesse momento, né, os pagamentos das emendas parlamentares do que propriamente a reforma tributária.